nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento das férias, sobre os cuidados que fazem com que a gente aproveite sem ganhar peso. A gente já percebe a cidade menos acelerada, as crianças entrando de férias escolares. Alguns de nós conseguem, nesse período de meio de ano, fazer uma pausa necessária, diga-se. E a gente muitas vezes se desorganiza nesse período. Então, vamos pensar juntos nas possibilidades, nas dificuldades e tentar criar estratégias para enfrentamento desse período. Quais são os desafios? Um deles a gente pode pensar que é o frio, enfrentamento do frio nas férias, porque às vezes a gente está nas férias de verão e o tempo favorece, praia, piscina, calor. Digamos assim que tem outros desafios nesse período, né? Mas para quem enfrenta o frio nas férias, às vezes ele vem acompanhado de muitos apelos, né? O chocolate quente, as comidinhas de inverno. Hoje no restaurante que eu almocei, que estava maravilhoso, eu vi que estavam servindo, além de um consomê de moranga, que foi a minha opção de entrada, tinha a opção de mocotó, que as pessoas estavam elogiando. Então já vem uma comida mais carregada, mais pesada em termos de calorias. Então, se a gente for pensar assim, o frio ele vai nos levar para duas direções. Tem aqueles que vão para a serra, que vão curtir o frio, lareira, e daí vem o chocolate quente, vem comidinhas mais pesadas, o fondue, a feijoada nos festejos, o próprio mocotó, comidas quentes, macarronadas, espaguetes. Então, são comidas atraentes para o período de frio, para quem vai para a serra ou para quem vai para o interior. E para quem fica em casa na cidade, o frio pode representar também algumas ciladas das pessoas ficarem mais em casa, comendo pipoca, o pinhão, o quentão, né? Já não é mais a festa junina, mas segue julho adentro com ofertas de coisas que nos aquecem mais, a lareirinha, o apelo, né? E sempre rodeado de muita comida. Então, a gente tem como desafio pensar no frio, quando a gente está em casa, na cidade, ou até mesmo na casa da praia ou da serra, e quando a gente está visitando outras cidades no inverno, né? Então, acho que a primeira coisa que eu pensaria é no abastecimento dessa casa. O que a gente vai trazer de gostoso, que seja legal de comer. Hoje mesmo eu acabei de receber uma cliente que recebeu de presente da nora um coração, um bolo com formato de coração, que a base é maçã, canelinha, e tava realmente lindo o visual e certamente o sabor. Então a gente pode, à medida que a gente tem o planejamento, trazendo as coisas legais para dentro de casa, a gente vai ter menos riscos e desafios naquela oferta indesejada. Mas o dia a dia das férias, ele vai prometendo mais ofertas. Então, essa intenção de planejar, de organizar, de pensar em quais são as coisas gostosas que a gente está com vontade de comer, e uma pipoquinha pode ser um lanche da tarde super legal se a gente fizer isso com um chazinho, que nem eu fiz hoje, com rodelas de laranja com casca e tudo. Coloquei uma canela em pau, algumas folhinhas de um pé de laranjinha que tem no meu pátio e um pouquinho de gengibre. Então se tornou um chá bem amarelinho, leve, que aquece pelo gengibre, pelo pau de canela, e vai me acompanhando à tarde e à noite à medida que eu estou trabalhando na frente do computador ou aquecendo as mãos. Então, uma estratégia da gente enfrentar situações de frio é isso, é manter o ambiente aquecido, como agora mesmo eu tô com o ar-condicionado ligado, para quem tem lareira, roupas adequadas, um chazinho nos aquecendo, um chimarrão, e a gente vai planejar então comidinhas que, por exemplo, pode ser uma pipoca, pode ser um misto quente, pode ser um bolinho caseiro, tanto de frutas como de salgados, né? A Líbera tá assistindo, a Líbera é a campeã de ficar fazendo quiches com a base de farinha integral ou aveia, um recheio com bastante vegetais. Então a gente pode ir tanto pro salgado como pro doce,
fazendo um lanche saudável para a família. Hoje uma cliente me perguntava, vou receber a minha neta, E eu pensei em comprar na padaria pão de queijo e fazer cachorrinhos comprados lá. E daí eu disse pra ela, quem sabe tu faz um pão de queijo meio fake, usando polvilho ou tapioca, ovo e requeijão ou creme de ricota e faz umas bolinhas na air fryer ou na boca do fogão. Então se a gente fizer para quem está dentro de casa, opções caseiras sempre vão ser mais saudáveis. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente está pela cidade, como organizei uma querida de uma pacientinha de 14 anos, que comentou que essa semana de férias ela e a mãe iam fazer um tour pela cidade e tinham pensado em visitar museus, alguns recantos novos que a cidade dela está oferecendo e cafeterias. Eu disse, beleza, então fazer esse passeio que vai fazer com que elas caminhem mais, que entrem em lugares diferentes e vão estar desfrutando a companhia uma da outra, e não necessariamente dentro de shopping, né? Porque às vezes o shopping fica como um ótimo recurso quando o tempo tá frio ou quando tá chovendo, mas quando abre um sol lindo, como tá hoje, ontem, amanhã, mesmo frio tem sol, nesses horários estratégicos o negócio é sair, bater perna, conhecer lugares e nas cafeterias poder desfrutar das ofertas. Sempre que a gente chega nos locais sem fome, vai ficar muito mais fácil da gente conseguir controlar o pedido. Então, o cafezinho ou o chá acompanhado, por exemplo, de uma torta de espinafre, foi a minha escolha no domingo com uma amiga. Então, a gente pode ir fazendo boas escolhas se a gente está com a cabeça focada no autocuidado. E quando a gente está na Serra Gaúcha, por exemplo, ou para quem está indo na Serra do Rio, quais são as escolhas? Acho que a primeira coisa é pensar que nos hotéis, pousadas, a gente vai ter o enfrentamento do café da manhã, que nas férias é uma boa para quem está cansado e não quer fazer nada, inclusive o café. E a minha dica sempre é a mesma, né, pessoal? Observar a bancada de café da manhã do hotel, da pousada, verificar o que tem do nosso café saudável. Então, no meu caso, eu me sirvo, coloco na mesa o café preto ou um pingadinho com pouco leite, vou usar o queijo, o ovinho mexido que sempre tem, um pãozinho integral, ou se não tiver, um que seja com uma carinha melhor, aqueço geralmente com queijos brancos, mais o ovinho, o café com leite, frutas da estação. Depois que eu comi esse café da manhã, eu geralmente não tenho fome para muito mais do que isso. E daí eu sou mais racional na hora de fazer outras escolhas, daquelas bancadas que vêm repletas de tipos de pães e bolos e salgadinhos, e às vezes coisas que nós nem optaríamos normalmente. Então, quando a gente está bem alimentado, a gente vai poder ir num segundo momento no buffet e fazer uma escolha. Quem sabe eu vou provar isso aqui, ver se vale a pena, se é bom, vou deixar para o café da manhã do dia seguinte. Se as pessoas estão indo, como hoje, atendi uma pessoa que é de Porto Alegre e está em Portugal passeando. Como é que ela vai se virar? Da mesma forma, vai procurar nos hotéis um café da manhã moderado, fazendo boas escolhas, vai caminhar muito, vai pensar em lanches nos intervalos entre as refeições principais para que não chegue no almoço e no jantar com tanta fome. E esse é o maior segredo, né? Se a gente consegue fazer um planejamento de que nos passeios nós tenhamos opções, ou então na hora de uma caminhada, vamos sentar agora para tomar um café, vamos pedir uma salada de frutas. Olha aqui, tô passando na frente de um mercadinho. Eu particularmente, quando estou numa cidade diferente, quando estou em países diferentes, adoro entrar nos mercados, até para conhecer o que tem de diferente, né, da cultura local. E daí a gente sempre pode escolher um iogurte grego, uma fruta legal. A banana nunca tem erro, porque ela é totalmente fechadinha e em termos de higiene funciona. Ou mesmo uma cafeteria, olha o que tu tem aí nesse cardápio e a gente vai escolher. Então sempre há possibilidade. Então a gente pensou um pouquinho no frio, na serra ou em casa. No verão, para quem está viajando para fora, quem está indo para o Nordeste brasileiro, quem está tem a sorte de fugir do frio. Ontem uma amiga, frutas quentinhas no micro, a Líbera está contribuindo, claro, para quem está no frio e que está em casa, as frutas aquecidas. Hoje à noite, Líbera, a minha vai ser uma banana caturra maravilhosa que eu vou aquecer no micro-ondas.
vou botar uma canelinha. Isso ajuda muito. Então, a gente, dependendo da nossa situação desafiante ou não, se a gente vai estar no Nordeste, que nem hoje uma cliente me disse que estava indo agora para um lugar que está 28 graus, eita, coisa bem boa. Então, ela tem que pensar que lá ela vai ter ofertas de frutas do mar, peixes, vai evitar, é claro, comer aquilo que for frito, abusar de doce, cuidar com o álcool, porque férias às vezes lembra essa coisa de relaxar, e daí bebidinhas que acompanham as refeições, os drinks, os aperitivos. Então ficar de olho nas ciladas, manter hidratação em qualquer das cenas que a gente está vendo aqui. Estando em casa, viajando, estando em hotéis, no frio ou no calor, a hidratação é fundamental. E o outro aspecto fundamental, então nós já vimos o planejamento, a hidratação, a gente se manter tomando água o tempo inteiro, ou chazinho, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês. E manter a atividade física. Porque independente de onde estivermos, a gente não vai pensar na atividade física, tipo, tem uma semana que eu tô na serra, vou entrar numa academia? Não necessariamente, mas eu vou caminhar mais, eu vou desfrutar. Se tem uma piscina, eu vou brincar ali com a gurizada. Se manter ativo é algo bem importante, porque isso é sinal, vai nos agregar vitalidade, energia, vai nos deixar mais focado no contato com o nosso corpo. Hoje, com todo o frio que estava, eu fui caminhando quase 30 minutos até a minha aula de pilates e cheguei suando. Claro, porque eu tava com um repolinho, né, cheio de roupas e casacos e manta no pescoço. Mas quando cheguei lá, me dei conta que, nossa, tinha tomado um suador na caminhada. Então, quando nós nos colocamos em movimento, isso também aquece. Bom, uma outra situação. Então, já vimos as férias em casa, com crianças, em família, pensando em lanchinhos estratégicos. Quando a gente está em hotel. Quando a gente está na estrada, pessoal, como a gente faz? Muitas pessoas estão pegando a estrada com destino diverso, vão para o interior, vão para o litoral, vão para a serra. E o que a gente faz de preparação dessa estrada? Poder levar lanchinhos, levar água engarrafada, poder pensar, a gente costuma, nossa viagem é longa, são 8 horas de estrada e a gente gosta de fazer um pit stop no meio do caminho. Será que nesse lugar que tu está acostumado a parar, tem opções? Geralmente tem, e geralmente a gente pode solicitar a opção que mais a gente deseja. Então, tudo isso que eu tô falando tem uma relação de a gente pensar que dá para seguir emagrecendo nas férias de inverno, mesmo com ofertas diferentes. E daí, Flávia, mas daí eu não vou provar aquilo que só tem nesse lugar, como essa minha cliente que está em Portugal, não vai comer um pastel de Belém? Ora, claro que sim. E não é isso que vai aumentar o peso de ninguém, né, gente? Então, a gente tem que imaginar que emagrecer, o processo de emagrecimento e de autocuidado, ele é um conjunto de ações, de comportamentos, de pensamentos para desenvolvimento da nossa habilidade de se conhecer. À medida que eu me conheço e que eu sei aonde que o risco do desatino alimentar acontece, de onde eu me desorganizo e que eu preciso comer mais do que deveria, do que precisaria, a gente começa a desenvolver essa sacada, né? Eu já sei que situações e que emoções rolam para que eu fique mais vulnerável ao ataque, para que eu precise me alimentar de uma forma mais exagerada. Eu sei quais são os alimentos que me despertam compulsão. Hoje ainda falava com um cara que eu tô atendendo, um cara porque eu digo que é jovem, né? E ele dizendo, eu sou compulsivo por chocolate. Eu não posso ter, quando eu vejo, eu como tudo que tiver em casa, ou tudo que tiver à minha disposição. Então, isso é autoconhecimento. O problema não é o chocolate, o problema é eu não saber o quanto que o chocolate me causa o descontrole. Então, no momento que eu sei, que eu já prestei atenção nisso, então quais são os alimentos que provocam esse descontrole e que eu não consigo parar na hora que eu gostaria, ou então fico com aquele troço na cabeça me incomodando, então talvez seja melhor não ter o chocolate em casa.
E quais são as situações que me deixam num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, que eu vou ter mais propensão à recaída? A fome, pessoal, é uma delas. Se eu tô a tarde inteira, esqueci de comer, foi intenso o trabalho, não levei os lanches e eu passei muitas horas sem comer, a tendência é que eu chegue em casa com frio, mal alimentado, com fome e com uma sensação de precisar me reabastecer, abastecer tudo, toda a minha energia gasta. Então, esse planejamento de poder levar as coisas que eu preciso vai fazer a pessoa que se conhece e que sabe, nossa, se eu tivesse um lanchinho no carro, umas castanhas, se eu tivesse saído de casa, passado direto numa padaria e pedido um misto quente, eu ia chegar muito mais tranquilo para jantar às 9 da noite. Então, exige o nosso esforço de autoconhecimento, de prestar atenção no que nos desgoverna e naquilo que nos ajuda a manter a calma nessa hora. Nem toda tentação é perigosa, né? Vamos lembrar assim, pomba, eu tô num lugar especial, ou então tô visitando amigos que fizeram algo especial. É isso que faz com que a gente ganhe peso? Ou porque se for algo eventual e especial, duvido muito que isso gere aumento de peso. Às vezes a gente aumenta peso comendo aquilo que a gente não presta atenção, comendo a nossa angústia, ou porque precisa desse alívio, ou porque se conforta com o alimento, usa a comida porque aprendeu no piloto automático que ela alivia, que ela acalma, que ela acompanha, faz companhia. Então, basicamente, dá para seguir emagrecendo quando a gente está de férias, mas a gente não pode esquecer da gente. Estou de férias do trabalho, da rotina, mas não dos meus cuidados. Então, isso significa mais tempo para eu caminhar, para eu fazer atividade física, mais tempo para cuidar de mim, de repente fazer aquele corte de cabelo que eu não tinha tempo de ir, mais tempo para ler aquele livro que a hora estava aqui na minha mesa, eu não conseguia dar conta, sair mais tarde da cama, dormir depois do almoço, fazendo cestazinhas. Permitir-se a desfrutar das férias em tudo que ela representa, né? O aconchego, o descanso, a reposição de energia, a recarga de baterias, as férias como um momento de passear, de ter lazer, fico vendo, né, shows acontecendo nas cidades, até circo aqui em Porto Alegre, que é um espetáculo, um cinema que não faz tempo que a gente não vai. Então a ideia é pensar, não tô de férias, mas a minha cidade tá meio que com ritmo de férias. É ou não é? Vocês já notaram que a cidade está com o trânsito diminuído, que aquele horário mais tradicional de correria de final de tarde, horário de pegar as crianças na escola, início da tarde, trânsito tumultuado, já estão mais calmos. Poder aproveitar, mesmo quem está trabalhando, aproveitar esse clima de férias para pensar num aconchego, num filmezinho que vai nos deixar bem, um encontro com amigas, com amigos, daqueles que a gente sente saudade. Se permitir a usar esse período assim de meio do ano que quebra a nossa rotina e que faz a gente pensar, nossa, já é metade e eu já tô cansado, né? Nossa, eu fico conversando com algumas professoras que eu atendo e agora elas já estão em exaustão. Imagina mais tudo que vem pela frente. O que eu tô precisando para recompor a minha energia, para respirar, para poder ficar mais tranquilo e para não usar a comida ou a bebida como fonte de prazer. A gente pode utilizar, se deliciar com algo gostoso, seja viajando, seja descansando, reconhecendo as cidades, ou passeando, enfim, fazendo visitas, sem que isso seja a predominância do período todo. Então a gente vai transitar em ofertas legais, alimentares, e vai manter os cuidados habituais no nosso dia a dia, mesmo nas férias. E claro, fazendo escolhas legais para ficar com essa carinha de férias, tipo, eu mereço, eu quero uma coisa boa. Porque a gente pensa nisso, né, pessoal? A gente quer se deliciar com as coisas da vida, tanto aquelas que a gente se diverte, como aquelas que a gente come. E nessa hora, algo interessante que eu escutei de uma cliente essa semana: se eu encontrar um prato de doces
e ver a foto de uma pessoa muito querida que eu amo, que eu quero conviver, o que vai me deixar mais feliz? Encontrar com essa pessoa ou detonar esses dois? Então, é claro que isso exige um treino para a gente chegar nesse nível de consciência e de atitude. Mas é prestando atenção em si, se dando conta do que estão cada um de nós, o que está precisando a cada momento, é que a gente começa a tomar as decisões, as atitudes e passa a não necessitar da comida na forma como ela entra para nos dar suporte. Ela passa a ser dispensável quando nós observamos o que de fato estamos precisando a cada momento. E nesse conversar com a gente mesmo, a gente começa a fazer escolhas e quando fazemos isso, a gente se sente preenchido. E daí não precisamos preencher a nossa vida e o nosso corpo com comida e bebida, né? Na dose inadequada, na dose que nos faz mal. Deixa eu contar brevemente para quem está aqui comigo, que sexta-feira passada eu fui fazer uma aula extra de Pilates e encontrei uma senhora que eu já tinha visto, mas daí pudemos conversar mais. Vou convidá-la para fazer uma live comigo. Gente, 93 anos, bailarina desde os 5 aninhos, como ela mesma fala, até hoje, dirige, faz 3 vezes por semana o Pilates, encantador, e eu vou trazer ela para uma live para ela nos falar, até porque hoje eu fui convidada para participar de um congresso sobre envelhecimento feminino, e a gente tem falado muito sobre isso aqui. Então eu vou poder contribuir nesse congresso e me lembrei, vou fazer uma entrevista com a Helena para ela nos falar como é que é isso, chegar aos 93 anos na forma física e mental que ela se encontra. Então, vamos pensando nessa imagem da Heleninha, quero deixar ela na cabeça de vocês para a gente rumar para um envelhecimento saudável, sadio, e nos preenchendo de algo nessas férias, mesmo para quem não está saindo da cidade ou para quem continua trabalhando, mas nesse período de metade do ano, pensem o que vocês estão precisando e se encarreguem de buscar essas alternativas de preenchimento, de acolhimento. Então essa é a dica para hoje, que seja um período de descanso, de desfrute, e com cuidados mínimos, por exemplo, levando lanches nos passeios ou no carro, parando no mercado. Esses tempos eu tive em Gramado, primeira coisa que eu fiz depois que me instalei na pousadinha foi caminhar até o supermercado, comprar uvas, comprar banana, comprar bergamotas e água, e deixei isso tudo no frigobar da pousada. Isso garantiu que a cada passadinha rápida ou mesmo numa saidinha da pousada para dar um passeio, eu tinha alguns lanches estratégicos, um iogurte. Isso faz toda a diferença. Assim, quando a gente pega uma estrada de carro, e assim, quando a gente está num hotel numa outra cidade, mas a gente descobre que tem frutas fechadas no buffet, então quem sabe eu vou pedir licença para o garçom e vou dizer, olha, eu vou pedir licença e levar uma fruta a mais aqui, porque eu vou para um passeio e depois eu tenho receio de ficar com fome. Então, se a gente vai pensando o que vem pela frente e como a gente se protege, e isso independe, não exige essas medidas que a gente deixe de desfrutar o pastel de Belém em Portugal, em Lisboa, claro que não. Então a gente vai desfrutar, mas não necessariamente a gente vai deixar de fazer os cuidados necessários. Então, então eu vou comer um bacalhau maravilhoso que vai ser servido, e daí vem um acompanhamento. Mas tem a sobremesa que o garçom está dizendo que é imperdível. É claro que nessa hora a gente vai comer. Não é isso que estraga o processo de emagrecimento. Não é essa flexibilidade de comer aquelas coisas que são raras e que a gente tem que aproveitar. O que vai nos deixar ganhar peso é a overdose, o descontrole, a compulsão, ou então a beliscadinha que a gente vai comendo sem se dar conta que está comendo. Mas quando a gente vai fazendo boas escolhas e se permite comer algo diferente do habitual, porque estou numa situação especial, não é isso que nos faz ganhar peso. E esse bom senso vai ter quem estiver prestando atenção em si. Porque daí nessa hora
Ah, vale a pena comer isso aqui? Olha, não é sempre, não é diariamente, não é minha rotina, é o eventual e vale a pena porque é muito gostoso? Ok, belezura. E daí segue o barco, sem se penitenciar por isso depois. É o excesso que faz a gente sair do esquema e de deixar, de se abandonar, né, na verdade. E não precisa ser excesso se a gente tá numa boa com a gente. Normalmente, o excesso vem quando a gente se cobra ou fica com o pensamento 880, né? Já quer sair, agora azar. Ou então radicaliza. Ah, já que eu saí hoje, então não vou comer nada hoje à noite. Vou passar a chá. Daí, de novo, vai entrando num processo de chibatas, né? Tu vai te machucando, te chateando com alto grau de exigência, se xingando por ter comido uma coisa extra. Então, meus queridos, a dica é essa: estando de férias, aproveitem, desfrutem, divirtam-se, descansem, relaxem. Organização, planejamento, hidratação permanente, atividade física permanente, seja em qual situação a gente esteja vivendo nesse período de parada, de meio de ano. Estando na estrada, no hotel, em casa, vamos pensar que a gente pode continuar se cuidando nesse período especial e que isso vai nos dar um prazer extra, né? Porque além de eu estar meio que nas minhas férias, eu ainda não estou levando peso extra para casa no meu retorno. Essa é a dica de hoje.